E aí, gente, sejam bem-vindos. Guardando nossa convidada, tá? Nossa primeira live enquanto diálogos sociais, né? A gente estava com a programação de lançar uma coisa ontem, só que tivemos um pequeno BO. Mas que bom, fiquem à vontade. Nossa sala de bate-papo, né? Diálogos ao vivo. A Silveira Estela, Jane, que saudade de você, pessoa. Aí aqui eu não consigo ver quem mais tá aí. Deixa eu ver quem tá online. Vamos me avisando aí também, gente. Parece que as coisas estão complicadas aqui pra mim hoje. Não sei como é que tá chegando o áudio aí pra vocês. Oi, Jane. Obrigado pelo oi, tá? Preciso saber se. A Estela, se ver Estela, você quem é, gente? A Jane tá aí também. Melo. Eu tô esperando só a nossa convidada, tá? Quando ela chegar, eu já vou convidar ela para a gente poder entrar e a gente já começa a conversar, que a gente está com um tempinho. O Instagram tem esse negócio de 1 hora, fecha, né? Então, para a gente poder aproveitar ao máximo essa figura que é muito bacana, pessoa que tem muita experiência, muito tempo. Mano, Glaube, Clau entrou, deixa eu. Isso, deixa eu. Daniel, Daya Brito também tá aí. Daniel Braga, Sumara, Alecrim. Entrando falando de onde vocês são também, vai ser massa, tá? Eu sei que tem gente aí de Viçosa, gente de Caçapava, a Celinha tá aí também. Tem pessoal de onde? Belo Horizonte, né? Tem gente de Patinga, tem Minas Gerais, tem galera lá de Campinas, São Paulo. Tem uma galerinha boa aí, né? Acho que ela vai entrar agora. E aí, moça? Tá me ouvindo? Ei, tô E ouvindo, aí? tudo bem? BH, Ei, Japeri, Rio de Janeiro. E aí, Cláudio, prazer imenso poder falar assim, rosto a rosto, né, agora, uai, eu também, tô aqui aprendendo a né? mexer com essa tecnologia. Que o corona não empurra a gente, né? Pois Muita é, coisa a gente está tendo que se reorganizar agora, né? Nesse movimento, muitas. né? O pessoal está entrando já. Acho que a gente pode começar já pelo menos com já partindo direto, mesmo que já está aí. Dou oi para todos, né? Boas-vindas. Nossa proposta hoje nada mais é do que apenas bater um papo, conversar sobre casos, sobre situações que a gente já vivenciou. Eu estou com alguns casos aqui que foram encaminhados de algumas pessoas, algumas dúvidas, e a gente quer conversar. Aí eu queria primeiro pedir para você se apresentar um pouco, Cláudio, bem, assim, só para a galera que ainda não conhece, talvez falar um pouco da Pastoral da Rua também, para a galera que ainda não conhece, poder ter uma noção, assim, se localizar bem, porque é um trabalho muito bacana, né? Fica à Oi, boa vontade. noite, obrigada pelo convite. Eu sou Claudenice, graduada em Serviço Social há 18 anos, completando esse mês, e eu trabalho na Pastoral de Rua da Arquidiocese há 20 anos. Entrei lá antes de me graduar, e estou aí nessa Hum, estrada, aprendendo muita é. coisa. E como que é o trabalho, assim, da Pastoral da Rua mesmo? Como que foi a ideia de quem pensou nisso? Qual que era, o que que ele estava na cabeça quando ele pensou, vamos fazer uma pastoral da pessoa da rua? Como é que é isso? Então, a pastoral existe na Arquidiocese há mais de 30 anos. Ela começou no ano de 87 e foi um grupo de religiosas que, vindas de São Paulo, na verdade, começam na proposta assim, de fazer um trabalho diferente. Assim, historicamente, a igreja sempre esteve junto do povo da rua, Uhum. mas muitas vezes na perspectiva mais do assistencialismo, e a pastoral vem na ideia de ser uma presença da igreja junto do povo, mas percebendo essas pessoas enquanto sujeitos de direito e fazendo um Massa. processo de formação, de protagonismo, enfim. Tem muita coisa aí nessa estrada. Não, muito massa. E para a gente, sim, a ideia do que a gente está tentando construir enquanto diálogos sociais é justamente uma perspectiva muito, uma proposta um pouco diferente de algumas coisas que a gente tem visto, que é justamente poder trazer esses insights que muitas pessoas já têm tido e tem dado muito certo, né?
para poder ajudar muita gente que está espalhada por aí, que quer desenvolver algum tipo de trabalho e tem muita dificuldade. Eu te confesso, a ideia de toda essa estrutura toda, ela surgiu a partir de um desejo de trabalhar com pessoas em situação de rua. Oh, que Foi porque bacana. foi um grupo de mulheres que estava de uma igreja que eu era membro na época, e essas mulheres, elas queriam fazer um trabalho por outras mulheres em situação de rua, foi muito legal. E aí, tipo, elas se movimentaram, vão fazer e tal, só que as realidades eram muito diferentes. Elas não reconheciam que era real necessidade, elas não conseguiam ter essa problematização e viram assim, ó, o que a gente pode fazer? A gente tem bolsas, vamos dar bolsas para elas, né? Para elas organizarem os documentos, para elas guardar as coisinhas, os pertences delas. Assim, é muito genuíno, é muito assim, faz sentido. Por que elas pensariam isso, né? E aí, quando elas começam a fazer o movimento, o que acontece? As mulheres em situação de rua recebem, lógico, elas vão receber, e vão utilizar aquilo para outros fins, que não os que, a princípio, a pessoa que queria ajudar estava imaginando que seria. Né? Elas usaram para outras necessidades que elas entenderam que elas tinham naquele momento. E o que me incomodou é que essas mulheres que tentaram ajudar, esse grupo de mulheres, ficou muito frustrada. Mas tudo aconteceu porque a gente tinha quem queria ajudar, a gente quem queria ser ajudado, e essas pessoas simplesmente elas não conseguiam se conectar. Daí a ideia da diálogos sociais, que é poder fazer essa conexão entre essas esferas. Tem muita gente por aí, acredito que esse período também que a gente tem esse adoecimento por meio de uma pandemia, e é um adoecimento que, na verdade, ele expõe muitas outras doenças que a gente já tinha, e isso também aflora um pouco a questão da solidariedade, né? Então, assim, tentando fechar um pouco, acho que nessa introdução, eu acho que a gente podia começar já falando um pouco de algumas experiências. Tem um caso aqui muito interessante que me perguntaram hoje, que eu queria compartilhar com você, assim, e se você também tiver alguma experiência, algum caso que você se lembre, alguma situação que você atendeu, que pode ser que seja recorrente, a gente pode compartilhar aqui também, tá? E o pessoal que está acompanhando aí também pode jogar comentários, pode perguntar, e se acontecer isso, se acontecer aquilo, tá? O primeiro deles é um dos casos muito clássicos, assim, que a gente, que pessoa pergunta um pouco, sobre como poder fazer, no caso de um trabalho, que tipo de trabalho a gente pode fazer para um senhor idoso, em torno de 68 anos, mais ou menos. Ele não tem aposentadoria, não teve acesso a nenhum desses tipos de benefício. Hoje ele está com a única renda que ele tem por conta de venda de picolé. Ele conseguiu arrumar uns negocinhos assim e sai para a rua para vender picolé o dia inteiro. E aí ele apareceu na cidade do nada, era uma cidade de médio porte, na verdade uma cidade de grande porte, em torno de 200 mil habitantes, e nessa cidade tinha um abrigo. Ele chega para esse abrigo e a equipe não consegue acessar a documentação dele, ele não fala de família, fala que não conhece ninguém, isso e aquilo, e aí, que esse senhor tá ali, tá com algumas questões de saúde, está tentando pedir ajuda, como que a gente trabalha no caso desse? O que você acha aí? Então, muitas variáveis, né? E imaginando que esse senhor chegou, talvez, de uma outra realidade, que ele tivesse um mínimo de condição, né? Talvez de referência de moradia e tal, né? A cidade média, grande aí, para ele é uma novidade muito grande. E essa é uma realidade muito presente no cotidiano de Belo Horizonte, inclusive, né? Assim, são muitos idosos que, infelizmente, ao contrário do que a gente pensa, que possa ter uma renda já, um benefício, que não tem essa renda. Muitas vezes por falta de informação e outras vezes por falta de suporte mesmo para acessar esses serviços. E assim, ao contrário, informação. Informação, muitas vezes. Uma coisa que é de Inclusive, graça. assim. Pois é, e direito, né? E nesse tempo de pandemia, por exemplo, a informação tem sido muito preciosa. E aí
ilustrando um pouco com o que a gente tem vivenciado no canto da rua, que é o espaço da serraria, onde a gente tem Uhum, atendido cerca de 400 pessoas por dia, tem chegado muitos uhum, senhores parecidos com esse senhor aí, que a cidade está fechada, muitos serviços fechados, por exemplo, CRAS, CREAS, e tem tido gente vindo de outras cidades que chega aqui na rodoviária, não tem nenhum outro serviço que eles possam buscar uma informação. E às vezes são acolhidos, têm sido acolhidos no abrigo municipal, por exemplo, no albergue. E uhum, que se a gente for olhar pela idade, inclusive nem é público para esse abrigo, porque lá seria até adultos até 59 uhum, anos e 11 meses. E aí vão uhum. dando Que jeito é com essa caixinha que as políticas criam, assim, né? sim. Gente, Agora, e eu acho que o primeiro pode passo falar. para ele é conseguir um lugar que ele possa ter informação em torno do direito, dos direitos que ele venha a ter, e Uhum, ser atendido de uma forma talvez fora um pouco dessas caixinhas, que é muito comum querer enquadrar, né? O que tem é LPI, que não atende o perfil, a pessoa normalmente, nesse caso, ela é muito autônoma ainda, né? Ela dá conta de se virar, de correr atrás. Se é para uma ILPI, por exemplo, ela vai perder, de certa forma, aí, sua autonomia. uhum, entendi. Eu estou pensando aqui porque tem muitas pessoas que estão seguindo a página, pessoas que têm procurado, tem muitos profissionais da área da assistência Sim, social, tem algumas pessoas envolvidas também com ONGs, mas tem muita gente assim que é de igreja, são pessoas que nunca mexeram com isso na vida. Aí passa na rua, vê uma pessoa com fome e acha que assim, ai meu Deus, ela precisa comer, toma. Né? E só que fica às vezes aquele incômodo. Será que eu estou fazendo o que eu deveria? Né? E ou às vezes a pessoa nem tem dinheiro para poder comprar alguma coisa para ela. E aí, quando você fala, era uma das coisas que eu já vinha pensando um pouco, mas para mim confirma isso. Quando fala da informação, eu fico pensando, a gente fica aí tentando pensar em coisas que a gente pode fazer para ajudar as pessoas, e o básico a gente não para, que é passar a saber o que é essa parada. Entendeu? O que é a situação de rua, perguntar a gente que já conhece, deixa eu procurar saber para poder entender o que é. Tipo, tem mulher em situação de rua, deixa eu procurar uma pessoa que já acompanha, que entende as necessidades da pessoa, para eu perguntar e tentar conversar com ela sobre. Para eu pegar informação, porque até para eu dizer, olha, vai lá para abrigo. O posto tá oferecendo EPI de graça lá para vocês. Você pode acessar álcool gel, você pode higiene, você pode se higienizar ali na rodoviária, sabe? Coisas que às vezes a gente não conhece da nossa cidade. Então, às vezes a gente quer criar uma estrutura de ajuda, eu fico pensando nisso, né? Uma estrutura de ajuda com muita base em cima do sentimento e da emoção. O que é legítimo, é válido, para mim é como se fosse um start, né? E aí a gente pode. O que a gente pode fazer a partir disso, né? A Vânia está me lembrando aqui muito bem que existe dentro da política de assistência social um direcionamento, uma responsabilidade para o atendimento específico para esse público. Existe um serviço governamental para atendimento a pessoa em situação de rua, que é pago com recurso público, é pago com dinheiro do povo, é pago com nossos impostos. A gente contrata profissionais especificamente para isso, né? Só que o que acontece? A sociedade não se cala diante dos buracos que ficam, apesar das políticas públicas estarem aí, né? Apesar da gente ter essa estrutura de atendimento, nós temos pessoas que ainda vão para as ruas, que podem se alinhar ou se aliar a essas instituições públicas, como a própria pastoral, por exemplo, né? Que não é um serviço público, mas está como parceiro. E aí, como que essas pessoas vão poder fazer algo, se é que podem fazer? Muitos foram os casos que eu tive apoio de vizinhos, de familiares, de gente de comércio, gente de outras realidades, né? Que vem isso. Mas é um desafio muito grande, até por conta de documentação, né? Igual a gente estava falando desse senhor. Não é isso? Faz sim, sentido? Isso é isso com que eu estou falando? certeza. Muito sentido. E assim, eu acho que quando você fala das políticas públicas, por exemplo, é uma conquista, não é nada que caiu do céu, né? Isso tudo tá aí, foi luta, Uhum. foi pressão.
inclusive movimentos sociais e tal, e que Uhum. inicialmente a gente pode esquecer que historicamente existiram pessoas em situação de rua e muitas vezes sendo vistas, por um lado, como público de controle urbano, ou caso de polícia, ou Uhum. objeto da administração caritativa, né? E O aí que que quando você eu falo chama de assim, público de controle urbano? O que que você está é, dizendo aí? Ah, de controle urbano. O que que você está querendo dizer com isso? por exemplo, é muito comum, tem alguém na praça perto da sua casa ou na porta do seu comércio, você liga Uhum. para, aqui no caso a gente é um 56, né? E Uhum. solicita que vá. Normalmente, quem vai lá é o controle urbano mesmo, enquanto o setor de política pública que vai lá, normalmente com fiscais, retira os pertences, ou dá um ultimato para a pessoa Não. sair. E essa é uma realidade presente nas grandes cidades, que primeiro é tirar o que Uhum. está incomodando a sua porta, e às vezes não vê ali um sujeito, um cidadão que precisa ser acolhido, ser ouvido e ser Uhum. orientado, ofertado oportunidades para ele. Está incomodando, sai daqui. E aí, assim, É. apesar da gente ter uma política conquistada, ainda existe muito essa prática, inclusive aqui em Belo Horizonte, de que Hum. ao invés de investir numa política estruturante que vá garantir condições reais de superar a situação, por um lado você tem assistência social, que é Uhum. importante, é fundamental, mas que às vezes fica meio que enxugando gelo, porque assim, eu garanto abrigo hoje, o almoço no popular amanhã, o centro pop você tomar banho ser encaminhado ao longo do dia, mas vai esse ciclo vicioso. E para essa pessoa superar essa situação, ela precisa de condições reais para superar. E aí a gente entende que é preciso, de fato, investimento na saúde, na moradia, no trabalho e renda. Uhum. Hum. E, Tá e vendo? aí é um colorido muito grande, né? E aí quando você fala Imagino. da informação, Hum. quando a gente vai trabalhar nessa realidade, é fundamental que, assim, o coração diz muito. E eu acho que o diferente nosso, enquanto sociedade civil, é que normalmente a gente tem sim esse sentimento que motiva a ação, no compromisso com o outro, no cuidado, às vezes, que faz uma diferença, por exemplo, de uma política que às vezes é institucionalizada e só age até ali ou de acordo com determinados procedimentos. É importante, é Uhum. direito, mas se a gente consegue associar aí esse sentimento com esse direito conquistado, normalmente a diferença é muito maior do que você só Cara, ofertar um serviço institucionalizado puramente, né? seria o casamento perfeito, se parar para pensar, né? A questão do coração, do movimento, do impulso, do enxergar o humano, com a conquista do direito, a garantia do direito, né? Que vem também de uma estrutura de política pública, social, que vem para organizar, minimamente ofertar garantia de manutenção da vida. A gente está falando de saúde, dar ao sujeito autonomia para se organizar na sua vida, para ele ser a pessoa responsável por si mesmo, né? E quando você fala assim dessa questão do controle urbano, né? A expressão que você usou. Controle urbano. Você falou que aí em Belo Horizonte tem até um setor com esse nome e tal. Aí eu até pergunto pro pessoal que está assistindo aí, tipo assim, eu acho que isso só acontece em Belo Horizonte, né? Nas outras cidades isso não acontece, ninguém fica aí querendo expulsar as pessoas da rua, né? Sempre assim, né? A gente nunca tem essa realidade. Cara, é muito complicado, é muito complicado. A experiência que eu vivi lá em Coronel Fabriciano com a equipe de lá foi muito bacana uma época, porque a gente trouxe uma discussão, fomos conversar com as pessoas envolvidas, tanto aquelas que não estavam se agradando com a situação de que tinha gente que não tinha onde morar e estava fazendo de locais públicos como local de moradia. Ao mesmo tempo, a gente tinha essas pessoas que não tinham como se proteger, como se organizar, precisavam de um ambiente de segurança e precisavam fazer uso do espaço público. Na hora do diálogo, começou algumas discussões, inclusive sobre revisão do código de postura da cidade. É uma coisa que quase ninguém sabe que existe, né? Um código de postura que determina como a gente deve estar se posicionar dentro dos espaços públicos, podendo ser submetido a alguma multa, algum tipo de notificação.
Então, a gente conseguiu trazer, a equipe lá, né? Eu não estava no movimento, eu acompanhei de fora, mas a equipe lá conseguiu trazer um negócio muito bacana, que foi trazer a própria galera que precisava fazer uso da rua, pessoas em situação de rua, para discutir como que deve ser a postura dos cidadãos dentro dessa cidade. Então, assim, eles começaram a discutir, inclusive, que existem dias que precisam limpar as praças. Nesses dias, nós vamos retirar as nossas coisas para dar espaço para o pessoal poder fazer o serviço deles, a gente retorna. Entre outras, inúmeras outras coisas. Tudo vem porque foi possível construir um diálogo, uma conversa, né? E aí eu volto lá para o seu Cláudio, o seu Cláudio idoso, que eu acho que a gente, assim, a gente acaba explodindo muito, porque o senhor idoso, vendedor de picolé, precisa ser visto dentro dessa loucura que é essa realidade. Que lhe falta, às vezes, um acesso à saúde, lhe falta, às vezes, um acesso à documentação e lhe falta acesso mínimo à informação, né? Eu estou querendo pular para uma outra situação aqui que me trouxeram lá de Niterói, no Rio de Janeiro. E foi uma realidade que eu pude observar em São Paulo também. Eu não sei se em Belo Horizonte é assim. Eu tive que fazer um trabalho em São Paulo, numa das cidades ali que são da Grande São Paulo, né? E uma das questões que a equipe trouxe para mim foi que é um desafio muito grande a questão da criança em situação de rua, dentro de um ambiente com cidades em que tem limites municipais muito próximos. Porque muitas dessas crianças, elas tinham família e tinham moradia, mas elas passavam todo as relações dela, todo o movimento que elas tinham estava vinculado à rua, inclusive com trabalho, inclusive com mendicância, com várias formas de sobrevivência que essas crianças se colocavam. Crianças e adolescentes, em torno de 8 a 14, 15 anos de idade, mais ou menos. E aí o que acontecia muito? Chamava o conselho tutelar. Conselho tutelar e tal, não sei o quê. Aí ia. O que os meninos faziam? Corria para a rua da outra cidade. Porque, de certa forma, a estrutura municipal, a estrutura governamental, ela não pode ferir, teoricamente, não poderia ferir os limites invisíveis geográficos entre as unidades. Então, ela teria que notificar alguém de outro lugar, os meninos somem lá para dentro, ela não poderia, teoricamente, foi o que eles disseram, né? Mas assim, teriam que fazer essa circulação. Eu já vivi situações assim que adolescentes também fazem um negócio no lugar, saem correndo para outra cidade para a polícia não poder entrar lá, porque não podia ter ação policial lá. Enfim, não sei se isso existe aí, não sei se como que lida com isso, porque a gente tem adolescentes que estão em situação de rua. Estamos ok? Eu acho que tá ok ainda, né? Acho que ela que caiu. Alguém me mandou mensagem aí? Eu travou, eu ouvi você só até. Ah, Existem tá. crianças em situação de rua, depois travou. E, não, então, existem crianças e adolescentes em situação de rua que tem família, que tem moradia, talvez, mas ela tem a ver com o uso da rua para sobrevivência. Então, essa criança passa muito mais tempo, inclusive, dias, às vezes, na rua, com vínculos e, às vezes, até de trabalho infantil em rua. Então, a rua é a referência dessa criança, apesar dela ter, teoricamente, uma família e um local para morar, mas ela não fica lá, ela só fica na rua, né? Como existe isso em Belo Horizonte? Como que vocês lidam com essa situação, Jade? Então, o público prioritário que a gente, enquanto pastoral, atua é o público adulto e criança Uhum, e adolescente, desde que acompanhada de seus responsáveis. No entanto, assim, existe por uns 10 anos atrás, existia uma quantidade grande de menores, de crianças e adolescentes em situação de rua, né, mais adolescentes. uhum, De fato, houve uma diminuição significativa e a gente percebe nos últimos 2 anos um aumento, uma volta meio que dessas crianças e adolescentes. uhum, Ligado à criança, assim, a gente vivenciou por um tempo mais ou menos recente aqui,
uma questão mais vinculada às mães, as mulheres grávidas em Uhum. situação de rua, que inclusive teve assim, a gente até disse assim, de mãe, sequestro de bebês mesmo por um tempo, teve determinação do próprio Ministério Público de que se uma pessoa em situação de rua, uma mulher, ela tivesse histórico de uso abusivo de álcool, outras drogas ou alguma outra, ou não referência de endereço, a prática era naturalmente institucionalizar o bebê separando da sua mãe. E assim, o Uhum. que a gente tem acompanhado mais ao longo dos últimos anos é essa luta pelo direito de ser mãe, mesmo estando em situação de rua. No caso das crianças e adolescentes, a gente não tem um acúmulo nesse sentido, mas é fato que a gente tem visto nos últimos tempos mais crianças, inclusive na situação de trabalho, sim, Uhum. até por conta do empobrecimento mesmo, né? É comum que às vezes vem famílias e até os próprios adolescentes sozinhos por aí. Uhum. Entendi. Eu acho que tô pensando aqui nessa palavra que você usou para empobrecimento, né? Como eu falei, eu teve há uma hora atrás sobre como que o Covid ele evidenciou outras doenças também que já estavam aí no sistema. Para mim foi uma doença que veio para afetar a humanidade e que expõe fragilidades que esse sistema já possui, não é só o Covid. Então, ficou muito mais Uhum. latente as questões raciais, como que os negros estavam muito mais vulneráveis a acesso a políticas públicas. A gente viu como que o empobrecimento ele provoca uma quantidade de outras mazelas, né? A gente sabe que é, isso é um fator que vai para além do que apenas a questão é é um grande ponto, a questão da acumulação, do lucro desmedido, da interferência econômica, mas a gente sabe que não é o único fator para a geração de pobreza. A gente tem, inclusive, pandemias que podem produzir pobreza, desastres naturais podem produzir pobreza. E não tem como falar da situação de rua sem entender que ela é subproduto também. Ela é subproduto de várias formas de pobreza. A gente teve até essa semana, a gente publicou alguns conceitos que o Banco Mundial traz sobre o que é pobreza, né? Pobreza é não ter um abrigo, pobreza é não ter uma educação, pobreza é não ter acesso à água limpa. Então, assim, por mais que você pode ter dinheiro pra caramba, mas você não tem acesso à água limpa, você ainda é pobre. Então, ele coloca algumas questões que vão muito além do que apenas a questão do acesso ao dinheiro. Então, a pobreza é um desses. A situação de rua eu entendo como um dos subprodutos da nossa produção de pobreza. A gente não sabe cuidar da humanidade, a gente não dá conta, a gente inventa um Estado, a gente inventa organizações sociais, a gente inventa estruturas e ainda assim a gente permite, a gente de alguma forma, a gente ainda está produzindo humanos que não têm acessos às mesmas coisas básicas que todo humano precisa, né? Então, assim, existe uma coisa muito, muito louca na gente, na humanidade, independente de qualquer estilo de sociedade. Eu, até hoje, eu nunca ouvi falar em uma sociedade que não havia pobreza, ou não havia esse tipo de desigualdade, por mais que ela tivesse leis mais sociais, leis que tivessem apoio que vissem todas as pessoas. Eu não conheço, eu desconheço qualquer sociedade que diga se nós não temos nenhum tipo de pobreza, que ninguém enfrenta nenhum tipo de desigualdade social, né? Então eu fico pensando que a gente, por mais que a gente tenha cuidado, a gente humano, a gente ainda produz, alguma coisa está complicada no meio da gente. E nisso é que eu avanço, porque a questão da criança e do adolescente é um dos maiores termômetros de que a gente não está sabendo cuidar de nós mesmos. Quando a gente cria uma sociedade, um jeito de se organizar, que permite que esses seres ainda em desenvolvimento, precisando de tanta proteção, de tanto cuidado, submetidos a diversas violências que nós mesmos produzimos, nós mesmos inventamos, de certa forma, né? Eu digo eu especificamente. Mas eu me coloco num bolo humano. Eu não me desresponsabilizo porque foi um humano que tinha um outro nome. Mas eu penso assim, nós como um conjunto, como uma espécie global,
Em algum momento na história a gente olhou para as coisas e a gente discriminou, a gente escravizou, a gente prendeu desnecessariamente, a gente matou, a gente enclausurou por causa do gênero, a gente fez várias coisas. Então a gente criou muito essa cultura de hoje. Então cabe também a nós voltarmos para nós mesmos e lembrar dessas coisas. Então, de preferência que a criança e o adolescente sejam mesmo, de certa forma, um termômetro, né, para a gente. E pensando também em criança e adolescente, eu estou lembrando aqui de uma outra situação também, que eu acho que pode ser um avanço, que eu acho que a gente pode fechar com mais duas e a gente vai para considerações finais. Esse mais um outro caso também que eu passar, e aí a gente vai para algumas considerações finais. E também o pessoal aí que está comentando, pode mandar mensagem, tá? Se tiver alguma situação que acompanha, gostaria de perguntar, quem é que eu aciono e tal. Por exemplo, eu encontrei uma família um dia na rua, eu nem estava no serviço de abordagem nessa época, eu estava em um outro setor, e comecei a trocar ideia com esse senhor, e aí ele me fala sobre, vim tentar emprego, né, e aí veio ele, veio a esposa, veio 3 filhos, um adolescente, 2 adolescentes e uma criança. E aí eles estavam na rua. Então, para a gente não tirar as crianças da tutela dos pais, porque a ideia inicial, ela tira esses meninos de lá, porque criança não pode ficar na rua, coloca no abrigo agora, depois a gente resolve. Então, assim, gente, calma, como é que a gente vai separar qual é o tipo de violência que esses pais cometeram, né? Porque tem muita gente que tem aquilo, acho que criança sai dos pais porque o pai é pobre, enfim, tem vários fatores que não se retira a criança, não se afastam a criança dos pais por culpa estrutural, né? Então, assim, a gente se posicionou, não, calma, vamos lá, o que a gente pode fazer? Nós demos uma organizada em um dos serviços para temporariamente ele abrigar a família. A gente não tinha isso na cidade, a gente precisou organizar temporariamente para poder ter aquele núcleo familiar ali. Mas a ideia inicial era, coloca eles num abrigo e as crianças em outro, né? Vamos dividir esse povo. Nós temos abrigo de criança, abrigo de adulto, então colocar cada um em um. Foi, gente, pelo amor de Deus. Enfim, e aí começa, né? A gente começa o trabalho para poder conseguir inserir no mercado de trabalho e tal. Mas é uma família que, tipo assim, é difícil de acompanhar, porque todo dia inventa um negócio diferente, né? Começou a vender um pneu, achou um carrinho, depois volta, aí vende tudo, aí vai para outra cidade. Aí depois volta, né? Essas pessoas, essas famílias que são muito voláteis, assim, né? São muito flutuantes, talvez, né? Elas estão aqui hoje, elas estão em outro lugar, depois elas voltam. Você vê que há um vínculo fortalecido, mas você vê também que é um pouco o estilo dessa família de tentar se organizar, de tentar estar ali estruturado. Você tem situações que acontecem parecidas aí, de famílias que vocês atendem? Como que vocês lidam com essas questões, assim, às vezes, né? Então, de fato, por vezes aparecem famílias e assim, a situação de é um fenômeno, né? E que a gente não tem uma receita, apesar da gente ter alguns caminhos, alguns serviços e meio que portas de saída, cada situação é uma situação. E de fato, o comum é falar, vamos encaminhar para o conselho tutelar. E a estruturação da família fica lá no último plano. Então, aquela velha história, culpa sempre o adulto por aquela situação, se virar e dar conta. Mas a gente não pode perder de vista que normalmente são adultos que vieram de histórico de falta de estrutura, às vezes familiar, social mesmo, e que elas foram se arranjando aí nesse processo. E a gente precisa estar aberto para encontrar caminhos mesmo, né, e construir junto com essas pessoas. E essa coisa da itinerância, errância, né, ela é muito comum, às vezes, pela própria característica dos serviços que, por exemplo, se chega em Belo Horizonte hoje, um serviço que tem porta aberta para acolher a família é um abrigo em que tem a ala feminina, a ala masculina. Normalmente a mãe vai com as crianças para a ala feminina, o pai vai para a ala masculina. Lá dentro do próprio espaço, essa família já é separada. E se ela está organizada, o cotidiano é um cuidando do outro, como que você vai separar? Cada um para um lado, né? E aí, é aquela coisa, tem até abrigo para a família, que pode ir o pai, a mãe, os filhos.
mas tem um processo que leva uns 2, 3 meses. E aí é o que a gente fala, assim, essa história de nós da assistência, muitas vezes trabalhamos no modelo etapista. Primeiro você tem que passar pela abordagem social, depois pelo acolhimento, pela casa de passagem, para depois ir para o acolhimento de família. E assim, e aí eu acho que é um desafio posto, que a gente precisa, inclusive, se abrir para reaver um pouco essas coisas, que às vezes a gente acha que está com serviço que ajuda a promover, pelo contrário, às vezes o que a gente tenta ajudando é desagregar ainda mais e não ajuda a fortalecer, né? E daí é muito comum mesmo, se não deu certo aqui para manter junto, vamos para outra cidade, na esperança que às vezes lá consiga uma outra oportunidade, outra situação, né? Nossa. É bem isso mesmo. Estou vendo aqui algumas coisas que o pessoal foi comentando, falando sobre o serviço de abordagem, né, e tal, como que a gente chega e se esbarra ali com situações que a política de assistência não deve fazer, né? Não é competência da política de assistência. Aí eu vou juntar essa fala dele com a fala anterior de uma outra aqui também, sobre assim, a importância da vinculação entre a sociedade civil e ações governamentais, né? Que elas se complementam. Eu vou falar por mim, você pode também trazer alguma opinião sua sobre isso, estudando essa situação específica, que elas são necessárias e precisam dialogar cada vez mais num processo de construção da emancipação do humano e da garantia de dignidade do humano, né? Que o interesse primordial seja a dignidade e a reprodução da vida humana. A gente sabe muito bem que quando a gente fala de interesses, a gente está falando de interesses políticos, a gente está falando de interesses sociais, a gente está falando de interesses pessoais. Vários são os motivos, muitas vezes, para uma pessoa criar uma ONG, por exemplo, uma OSC, né? A pessoa pode criar aquilo ali por uma questão de vaidade, por uma reparação de história pessoal. Ai, eu sofri isso a vida inteira, eu não quero ver mais ninguém. Não estou dizendo que essas coisas não sejam legítimas, mas quando muitas vezes a gente está num lugar em que essa plataforma social ela é para eu alcançar algo que está muito mais ligado à minha reprodução, quando aquele usuário estiver realmente precisando de algo, eu não vou olhar para ele, eu vou olhar para o que ele me dá. Então eu tenho ido a muitas organizações, elas têm ido aos usuários, elas têm atendido usuários pelo que os usuários dão a elas, não pelo que elas provocam de transformação. Não sei se faz sentido isso para você, mas são algumas coisas que, não é todos, óbvio, né? Eu não quero desqualificar o trabalho de muitas organizações sociais, obviamente, mas a gente precisa também pensar que essa construção precisa estar sempre pautada no outro, naquele que carece, e na identificação das principais necessidades. E aí a gente esbarra nesses limites políticas públicas. Como a gente tem lá tudo estruturado, serviço serviço especializado em abordagem social, o que faz, isso, com quem, fulano. Quando identifica, o que faz, encaminha, tchau, identifiquei, encaminhei. Serviço de abordagem basicamente é isso, chegar, identificar, qualificar, encaminhar. Né? Ele não tem essa perspectiva do acompanhamento, isso, e vê várias relações. Que aí eu vou fechar com uma pergunta aqui, antes de entrar no último caos, que é de um comentário aqui também. Já que a gente tem esses limites, um dos principais limites que a gente observa, que é muito limítrofe, muito desafiador para a intervenção, é quando a gente esbarra em situações de rua em que a dependência química, o uso abusivo de substâncias psicoativas, sejam elas lícitas ou ilícitas, são, de certa forma, impeditivos para um retorno à família, para um posicionamento de autonomia, às vezes algum tipo de vício, algum tipo de exagero no uso de algum tipo de substância, assim como álcool, ou tabaco, ou crack, cocaína, maconha, ou qualquer tipo de droga ilícita ou lícita, pode provocar nesse indivíduo. Então a gente tem um desafio enorme, porque chega a assistência social e diz não é nosso. Chega a saúde e diz não é nosso. Chega a polícia e diz sai daqui que isso aqui é nosso, né?
Então, assim, tem várias coisas que rolam, né, nesse ambiente. Então, como que tem sido o trabalho de vocês junto a essa realidade do substância psicoativa? Então, já que você falou muita questão da autonomia, e assim, a gente preza muito por essa questão da autonomia. Assim, em relação à questão do uso prejudicial, também nós articulamos o tempo todo com a rede pública da saúde e da assistência no sistema aberto de tratamento. A gente adota na nossa prática ações de redução de danos, entendendo que muitas vezes o uso abusivo, ele é muitas vezes um alívio a um outro sofrimento que é muito maior do que aquele e que acaba desdobrando em outras coisas. Pensar o cuidado de uma pessoa em situação de rua que faz uso prejudicial de drogas, não é só pensar que ela tem que cuidar da saúde, a saúde sim, também, mas muitas vezes vinculada a essa saúde tem questões sociais, de fundo social, às vezes, por exemplo, desculpa aí, às vezes Uhum. a ida para a rua, por exemplo, a motivação foi alguma desagregação familiar, e ali está o problema. E aí precisa de entrar uma série, é um conjunto, na verdade, de ações. É, Mas a gente preza muito pela questão do tratamento aberto, entendendo, por exemplo, que a redução de danos é um caminho importante. Se ela opta uhum. pela abstinência ou chega nesse passo da abstinência total, é um direito dela, e a gente acha que pode ser um passo a ser alcançado, mas nunca partindo do princípio que primeiro ela tem que abandonar tudo para então iniciar um processo. Às vezes, por exemplo, se encaminha, é claro que tem uns desafios enormes, né? Se encaminha para um CAPS, no caso aqui para o Sersan, não basta ela ter aí um atendimento ambulatorial, às vezes ela precisa ter junto aí um serviço de assistência, que é um acolhimento que vai garantir uma condição mínima para ela se proteger, cuidar da alimentação, da continuidade ao tratamento. É muito desafiador mesmo, mas é um conjunto, é uma situação Uhum. que é de todo, respeita a todo mundo, né? E quando você falou aí Uhum. isso, dessa questão do limite de atuação da sociedade civil e do serviço público, eu acho que de fato a gente mais que nunca precisa dialogar. Não dá para que, enquanto a ONG, a sociedade civil, eu querer fazer o papel do Estado. Eu acho que a gente tem que somar aí. Tem coisas que a gente, enquanto sociedade civil, pode fazer e faz melhor do que o Estado, mas tem coisas que cabe ao Estado, é direito, é dever, e que tem, inclusive, profissionais capacitados para isso e que podem somar muito. Acho que é sair desse lugar, é meu pobre Não. ou pobre, isso está muito por aí presente. Uhum. Não, e assim, tem a Jana Moura, acho que é assim que fala, né? Ela está fazendo um comentário que é bem interessante sobre a dificuldade da adesão, da pessoa querer frequentar, às vezes, um tipo de acompanhamento específico, seja no CAP, seja no CESAN, né, que você falou, né? E aí, eu fico pensando assim, eu comento isso sempre com várias pessoas, cara, você fala que fulano não vem no seu espaço onde você trabalha como governo, né? Mas essa pessoa está frequentando aquela galera ali da pastoral. Essa pessoa está pedindo para ir para uma comunidade terapêutica que não tem um enfermeiro lá. Só tem pastor, só tem bispo da igreja, só tem a tia que faz a comida, não tem mais nada lá. Só tem essas pessoas, não tem profissionais lá. Ele quer ir para lá, ele não quer ir para o CAPS. O que está pegando, será, né? Aí é onde eu começo a ficar com as minhas dúvidas. Assim, como que tem sido... Será que está travando? Está travando aí? Eu estou ouvindo. Ah, tá, beleza. Eu fico com as minhas dúvidas, assim, um pouco, porque Sim. eu fico pensando, o que está rolando, o que a gente não está dialogando. Então, para mim, é justamente esse ponto. Quando o setor público ele não se aproxima da comunidade que já está resolvendo esses problemas, do jeito que ela consegue tentar ajudar, quando eu falo de resolver o problema, não é de acabar com o problema,
Mas, tipo, chegou uma pessoa em situação de rua, apareceu numa determinada rua, dependendo da comunidade, a comunidade se organiza. Não, vem pra cá, não, toma isso aqui. Já vai começando a se organizar, já vai agilizando a rede, já vai contactar, não, conversa com fulana lá, a líder da associação comunitária, porque ela tem uns contatos, assim, fulano, e vai te ajudar a te colocar lá na comunidade. Cara, você vê um movimento já todo articulado da comunidade que se estruturou e chegou até aquele espaço. E às vezes a gente vem com todas as nossas técnicas normativas, as nossas orientações, essas coisas todas, aí chega lá, não posso fazer isso, que a minha orientação me limita. Então a gente fica muito limitado, porque a gente está olhando demais para a letra, entendeu? E a gente não para ouvir possibilidades. A ideia de termos esses momentos, eu acredito que a gente vai amadurecendo com outros encontros como esse, é justamente de poder trazer para tanto profissionais quanto para a sociedade civil ferramentas práticas para pensar assim, beleza, chegou uma pessoa lá, não quer vir no CAPS, por exemplo, igual eu estou ali, não quer vir no CAPS, e aí, você vai ficar sem fazer nada? Você vai ficar não quer, não vou fazer nada. Isso me incomoda um pouco, mas peraí, essa pessoa está indo aonde? O que ela faz? Qual que é a visão que ela tem de um CAPS? Quando fala assim CAPS, não, mas não é CAPS, é CAPS AB, é só para álcool e drogas. Cara, a galera entende que a gente está falando do pessoal que tem aquelas questões graves de saúde mental. Na maioria das vezes, o CAPS ele teve essa associação. Então, até você desconstruir isso em muitas cidades leva muito tempo, é muito difícil. Então, assim, acredito mesmo e quero até me retratar aqui, a Vânia me ajudou aqui um pouco, porque realmente, eu falei de uma forma muito simplória sobre serviço de abordagem social. É muito complexo o trabalho. Quando eu frisei assim, do identifica, qualifica, encaminha, porque assim, não são ferramentas simples. É basicamente as esferas de poder que esse serviço, que tem que identificar as situações de rua, consegue se articular. E assim, a galera lá mesmo dela lá, que eu conheci, a gente trabalhou um tempo junto, eu sei que eles inventam dentro dessas esferas. Então, quando a gente pensa na nossa caixinha, às vezes a gente só pensa na porta fechada da caixinha, na tampa fechada. A gente não pensa em todo o espaço que a gente tem para poder criar, para pensar, para ampliar. Enquanto eu estou criando uma contextualização, por exemplo, que é o caso lá da abordagem, eu posso fazer várias visitas, eu posso fazer algumas estruturas de aproximação, eu posso criar um grupo na rua mesmo, sei lá, o próprio serviço de abordagem, fazer uma atividade na rua de forma coletiva, eu posso fazer, sei lá, eu posso fazer várias coisas, eu não preciso ficar limitado a entrevista em caminho. Mas o que eu quis dizer mesmo, Vânia, até te pedir, agradecer por isso, possibilidade de dialogar isso, é que a gente tem esferas muito limitadas. Por exemplo, a gente não consegue um atendimento em saúde mental dentro do serviço de abordagem. Né? O consultório na rua, às vezes, vem para tratamentos às vezes, alguns paliativos, algumas coisas ali na rua. Então, a gente tem muitos desafios nessa área. Tá? Deixa eu tentar ler aqui o que a Renata escreveu. Precisamos ouvir o outro sempre com amor, pois muitas vezes, mesmo o indivíduo pedindo ajuda para um acolhimento em uma comunidade terapêutica, não existe respeito devido a crenças de alguns profissionais. É aquilo que a gente tinha comentado. Obrigado, Renato. Precisamos entender melhor porque é uma comunidade terapêutica. Tem muitos comentários abaixo ali que eu nem vi. É aquilo que a gente tinha comentado, saca? Eu sou cristão, sou evangélico, e uma das coisas que eu vejo, assim, muito movimento, um movimento muito grande rolando, é que às vezes a galera, ela tá tão focada na questão do a gente tem que ser, tem que fazer missões, tem que ser evangelista, tem que... Cara, desenvolve o que você quer fazer, porque o que você está propondo é uma comunidade terapêutica para pessoas que estão vivendo um tipo de dependência química e precisam de ajuda para superá-la, entendeu? Você pode compartilhar suas experiências de crença? Óbvio que pode, todos nós podemos, todo mundo está aberto a isso. Mas o objetivo daquela atividade, ele em si, não é o da conversão, muitas vezes. Se você está indo querendo recurso público, se você quer acolher todo mundo que você quer, se você quer dizer para a sociedade que independente de crença, de sexo, de raça, de etnia, independente do que for, ela é um ser humano, que nós cristãos, inclusive, acreditamos que foi criado à imagem e semelhança de Deus. Por isso, ele também tem a imagem de Deus carregada nele, independente se ele é cristão, independente do que ele acredita, quem é cristão crê nisso.
Então a gente tem que cuidar do humano porque é humano, porque foi feito por Deus, não porque ele acredita em Deus. A gente tem que cuidar das pessoas, não por causa do que elas fazem ou do que elas creem. Então a gente tem que pensar, é onde muitas comunidades terapêuticas hoje estão sendo desafiadas a sair do lugar. Estão sendo desafiadas a superar essa tradição, romper com esse movimento, ou declarar em alto e bom tom que nós somos uma entidade missionária de evangelismo, não sei, de catequese, a gente aqui está para isso. Quem quiser vir, venha para isso. Então aí a gente já sabe, beleza. Cara, as coisas jogadas na mesa, as claras, elas são perfeitas. Por isso que eu gosto de dialogar. Porque diálogo diz isso, trazer para fora aquilo que está dentro de uma forma que o outro entenda, né? Então, o outro, ele pode entender ou não. Ele vai devolver para você aquilo que você trouxe, do jeito dele. E aí vocês vão construindo, vocês vão trazendo, vocês vão trabalhando e montando uma estrutura de trabalho que vai ser mais leve, vai ser mais orgânica e muito menos frustrante, porque você vai ter noção da realidade muito maior. Mais algum comentário sobre essa questão? Às vezes acho que pode não. Bom demais te ouvir, ver com o que a gente acredita e praticar, né? Eu acho que trabalhar com a população de rua é despir de preconceitos, de valores, é ir com o coração aberto mesmo para acolher o que vem e estabelecer esse diálogo aí mesmo, que sem ele, vínculo, a gente não chega a lugar nenhum. Não, é isso mesmo. Só que eu prometi à pessoa que eu ia trazer essa pergunta hoje, senão eu já estava encerrando aqui mesmo, mas alguém me perguntou sobre quando uma pessoa que estava em situação de rua durante o movimento do Covid, houve possibilidade de abrigamento, conseguiram um lugar temporário para ela, mas ela ainda tem várias outras necessidades ainda, né? Como que faz nesse tipo de abordagem e tal, como que pode fazer, como que ajudar essa pessoa, né? Ela precisa de mais coisas. Né? Ela saiu da rua, ela não tem mais acesso sei lá, a fulana de tal que dava água para ele, ciclano que sempre pegava comida lá no restaurante dele. Então ele perde essa rede que ele tem, né? Que eles criam. Então como que essas pessoas podem ser ajudadas aí? Então, você trouxe uma coisa que a gente está trabalhando aí desde março intensamente. Que legal. Que a cidade fechou, parque municipal onde pode acessar água, banheiro fechou, enfim, os grupos de doação pararam de atuar. O primeiro final de semana do fechamento da cidade aqui foi muito difícil, as pessoas passaram fome e sede. E nós, por exemplo, que somos da Pastoral de Rua, que sempre atuamos na lógica da promoção, mobilização, luta por direitos, tivemos que nos voltar rapidamente para uma ação emergencial, pensando em matar a fome e a sede do povo, junto com vários grupos, e aí de religiões, não religiões, assim, um colorido muito bonito, que hoje forma uma rede com mais de 40 entidades que começaram a atuar, um grupinho pequeno, e hoje voltou a garantir alimentação, água, enfim, roupas, e mesmo a gente entendendo que só o emergencial não resolve, mas nesse momento de pandemia, o povo precisa comer, precisa matar a sede, precisa vestir, enfim. E a gente está com uma ação muito grande, que é a parte do canto da rua emergencial, em que tem estabelecido um diálogo e uma ação muito bonita com o povo, com a garantia de serviços básicos de higiene, orientação, atendimento de saúde, com o Ministério Público, Defensoria Pública, enfim, vários serviços naquele espaço que está funcionando na Serraria Souza Pinto. E, para além disso, a gente começou a garantir algumas vagas de hospedagens para idosos e doentes crônicos em situação de rua. O primeiro grupo foi hospedado em 26 de abril, e a gente tem data marcada para acabar essa hospedagem, que é 15 de agosto. E, assim, tem um colorido muito grande, em que com um dia de uma cama para dormir, uma alimentação digna, com cuidado básico, a diferença visível que fez e está fazendo na vida dessas pessoas. É um grupo pequeno, mas que precisa muito. Mas aí vem, de fato, vários desdobramentos. É preciso ter uma articulação com a rede de saúde para cuidar da questão da saúde.
com assistência para garantir a documentação e tentar acessar benefícios que nesse momento nem todos têm. E nesse momento a gente começa a pensar sobre a questão do pós. E aí, 15 de agosto vai chegar, estamos com data marcada para isso. Tem sido uma experiência muito bacana, de espaço de autonomia, diferentemente de um abrigo que hoje você está numa cama, amanhã você está noutra, de privacidade, são grupos pequenos, meio que assim, tem sido uma experiência, na verdade, que tem demonstrado que é possível existir serviços e políticas que garantam autonomia, proteção, privacidade, de uma forma digna, que as pessoas dão conta de dar passos importantes. Tem gente, por exemplo, que está conseguindo levar a vida e com planos para trabalho, outros já voltaram para a convivência familiar, mas é preciso ter oportunidade e condição. E aí, nesse momento, mais do que nunca, a sociedade civil precisa entrar e o poder público assumir esse lugar também de garantir oportunidade. Massa. Cara, daria mais 2 horas de conversa. Dava. E assim, eu quero encerrar mesmo, porque o Instagram ele não tá nem aí, ele fecha do nada. Então, assim, queria mesmo... gente, olha, vocês podem procurar, a gente vai publicar o contato da Clau aqui, tá? Deixar o Insta dela aí. E aí vocês podem fazer contato, tem algumas perguntas aí sobre a pastoral, acredito que as pessoas podem te mandar de vez em quando, né? Te mandar se alguém tiver mais alguma dúvida, tá? Quero dizer também, se você curtiu, a gente vai deixar salvo aí também na conta da Diálogos Sociais, vocês podem ficar à vontade para poder assistir, para compartilhar com outras pessoas, para revisitar, para falar com a gente também, dialogar com a gente, sempre que vocês quiserem, tá? Nosso único interesse é poder ser esse ponto entre os diálogos junto com a sociedade. Ser esse ponto de interseção e dar esse suporte. E quero fechar minha fala, primeiro agradecendo demais a Cláudia por ter topado um doido que mandou mensagem para ela do nada, né? Quem é isso que está me mandando mensagem? O Ston lá que me passou o seu contato. Foi um parceiro que a gente teve um trabalho bacana com ele. E, assim, te agradecer demais a sua disponibilidade, a sua loucura, que eu sei que você acabou de chegar na rua também, né? Tá nos trabalhos aí. E aí, por você ter esse espírito disponível para a gente poder fazer do mundo cada dia um pouquinho melhor, para pessoas que não têm o que a gente tem muitas vezes, né? E que Deus te abençoe muito, continue abençoando o seu trabalho, todas as coisas que você fizer, tá? E antes de passar de você, só para fechar, acredito que uma pessoa publicou ali uma frase que fecha o que a gente está falando. Dizendo assim, se eu não posso levar a pessoa para dentro da minha casa, que eu tente pelo menos levar um pouquinho da minha casa para essa pessoa, né? Acolhimento, afeto, segurança, acesso à alimentação, água, aquecimento. Então, assim, o que eu consigo levar da minha casa para ela, né? Relacionamentos, amizade, tanta coisa. Para mim foi perfeito. Obrigado, acho que foi Edileuza, né? Vamos, Edileuza. Saudade. Obrigado aí, Cláudia. Quiser deixar a palavra pro pessoal, a gente já está encerrando. Eu que agradeço. Obrigada aí se eu falei demais, eu falei que eu não devia, mas quiserem ter mais informação do nosso trabalho, nesse momento pode acessar o Instagram Canto da Rua, que tem muita coisa lá que está acontecendo. E é uma alegria estar aqui. Depois de 15 dias no isolamento, que eu fui diagnosticada com Covid, graças a Deus consegui voltar essa semana com muita alegria e chegar a tempo aqui para esse bate-papo. Obrigada aí pelo Massa, muito obrigado. Até, Cláudia. Tchau, tchau. Tchau.